Então, quando você O ano foge um era pouco do 2019. script, Eu onde você tava termina o ensino preparado, médio de e fato, pra fazer o você Enem. passa no Enem, Até mas porque não eu vai passei fazer os 3 faculdade, que anos foi do o meu ensino caso, médio eu passei de estudando fato no Enem. focado nisso. Eu Era o comecei meu ali a único faculdade, objetivo. fiz uns 2 meses e Passar no depois Enem simplesmente eu para desisti, que eu eu tranquei, pudesse fazer uma faculdade porque e eu descobri a eventualmente internet. com a E na faculdade, internet com a eu faculdade descobri o eu que eu mudasse de hoje vida, trabalho, né? que a Então hoje eu faculdade trabalho como fosse designer responsável por eu ter algum e tipo há de mais de 4 sucesso anos, e conseguir sem ter um faculdade, emprego com sem alguma faculdade. Porém, remuneração quando você boa e vem com isso eu conseguir para a viver internet, ou seja, você não relativamente segue o bem. script padrão, Esse era o você meu precisa objetivo e eu pensar um imagino que pouco. também Você seja o seu precisa dar os objetivo. seus pulos. Então talvez você que esteja Diferente do assistindo que aí acontece quando você não está tenha seguindo o feito o script, Enem ainda, onde é mas só está você estudando, está estudar se lá o que estão preparando te para fazer o passando Enem, para até você conseguir ter conseguir uma o faculdade, diploma, e com ou você você usa aquele simplesmente não diploma conseguiu para te dar passar mais no Enem e credibilidade, está mais autoridade ainda no que continuando, né, você vai está trabalhar tentando para você passar no Enem, conseguir de fato porque o emprego. para você essa é a Mas aí única com o solução. surgimento da E internet, para mim, as coisas há um mudaram. tempo atrás, né, Tanto alguns que anos atrás, hoje também era a única faculdade solução. não é mais tão Tanto relevante que eu como era desisti de antigamente. várias coisas que eu fazia Sei lá, no na meio época termo dos meus ali, pais, pra talvez, enfim, focar de minha mãe e fato meu no pai nunca Enem. fez faculdade, Mas aí, sei lá, uns 10 muita anos atrás, coisa vamos colocar mudou. assim, Muita coisa mudou faculdade é porque eu realmente acabei a sua única porta de descobrindo saída, um né, para uma outro pessoa caminho. que é Um pobre, outro caminho assim, que que não quer ter era uma certa isso que ascensão estava no na script. vida. Ou seja, Ascensão, eu tá fugi certa do a palavra? script. Que é Porque o que tá no ascender, script que é é ascender. você, lá no seu Quer ensino ascender na vida, quer fundamental, crescer na depois vida, a chega no única ensino porta é a médio, faculdade. depois Porém, hoje estuda em durante dia, todo o ensino médio com essa foco coisa mudou. no Enem, Com a passa no Enem, internet, acabou que a e aí você faculdade se passando no tornou Enem, algo passa 5 talvez anos um numa pouco faculdade. secundário. Depois que chega na Hoje, se você faculdade, for parar para você, pensar, a depois maioria que das terminar a faculdades faculdade, acabou que você não consegue consegue um mais a emprego, pena. E com esse seu emprego, porque você não é consegue o fato de viver você ter aí, faculdade pelo que vai menos te garantir um sobreviver, né? Você emprego. consegue Então, você ter sobreviver. faculdade não vai E te garantir um aí, emprego. você Logo, trabalha faculdade vários já não anos da vale sua tanto a vida pena assim. pra Se nós esperar for a agora aposentadoria, listar, se aposentar dá pelo para governo listar e nos depois dedos de uma esperar mão as simplesmente a faculdades que morte. vale a Esse é o pena. script Se que nós a for maioria das colocar pessoas aqui, seguem, até porque você medicina, não precisa tá, não pensar consigo fora da lembrar mais de caixinha. nenhuma. Você não Sei precisa lá, um tempo pensar em atrás algo daria pra botar diferente. Não, engenharia, é só direito, né, seguir o também. script Hoje ali, já tá ali. já não dá pra considerar mais, né? Hoje ainda, por enquanto, é medicina. Medicina. E aí, né, com a internet fez com que a faculdade se tornasse algo secundário, ou seja, se tornasse não somente a única opção, e sim uma das opções. Porque você pode vir da internet, você pode ser tão bem sucedido quanto você seria tendo uma faculdade. E na verdade, você consegue ainda ser mais. Ser mais. Porém, muitas pessoas acabam meio que se frustrando, meio que não conseguindo, né, de fato viver da internet, porque aqui você não tem um script. Você tem diversos caminhos para seguir. Se você for entrar na internet e vou pesquisar como ganhar dinheiro com a internet. Meu amigo, existem milhares de formas. Você pode prestar serviço, você pode fazer dropship, tráfego pago, vender produto, vender golpe, participar de pirâmide, cair em golpe de criptomoeda. Enfim, existem milhares de formas de você ganhar dinheiro e perder dinheiro. Então você precisa pensar um pouco. Por isso que as pessoas não conseguem ter muito sucesso nessa área. Até porque existem diversos caminhos. E você não sabe qual vai dar certo e qual não vai dar. Até por isso que muitas pessoas se mantêm seguindo o script. Porque já tá ali escrito. Então, por mais que ela não faça uma faculdade muito boa, uma faculdade de meia boca, assim, pode ser que ela consiga um emprego. Na verdade, é mais fácil ela conseguir um emprego do que ela conseguir um emprego sem faculdade. De fato é. Então, hoje, na minha área, pelo menos que eu atuo, tem faculdade de designer, porém, com certeza não vale a pena. Não vale nem um pouco a pena. Porque quando nós vamos para a internet, o que acontece é que você tem tanto conteúdo ali disponível para você que você consegue estudar com muito mais intensidade e com muito mais direcionamento pro que exatamente você quer. Porque quando você está na faculdade, você tem que seguir ali a grade curricular da faculdade. Então você tem que estudar exatamente aquilo, mesmo que você não use. Isso vai acontecer. Muitas das coisas que você aprende na faculdade, você não coloca em prática. Você não de fato usa. Ou seja, simplesmente é só para cumprir ali as horas, né? Porque precisa, sei lá, de tantas horas para você conseguir ter o seu diploma, né? Enfim, tem matérias complementares que você usa para conseguir mais horas e etc. Então, muitas das coisas que você aprende na faculdade, você de fato não usa. Então, por exemplo, vou dar o meu exemplo aqui.
Se eu tivesse passado 4 anos numa faculdade de design, eu com certeza não teria o resultado que eu tenho hoje. Tipo, eu não estaria vivendo e vivendo bem do design há mais de 4 anos, há quase 5 anos. Na verdade, esses 4 e 5 anos eu estaria na faculdade de design. Então, quando eu decidi de fato estudar por conta própria, acontece que, além de eu estudar, eu posso já prestar serviço na área. E os serviços que eu presto vai fazer com que eu me torne cada vez melhor. E os estudos que de fato eu tenho são estudos muito mais intensos e direcionados. Porque, por exemplo, hoje eu tenho um foco maior em porque, por exemplo, hoje eu tenho um foco maior em design para lançamento. E o que acontece? Na faculdade eu nem sei se ensina isso. Acho que na verdade não fazem nem noção do que seja isso. Então, se você quer ter um foco em algo, pô, na internet você consegue pesquisar exatamente aquilo. E numa faculdade você vai estudar toda a base teórica e não sei o que lá, e não sei o que lá, e não sei o que lá, não sei o que lá. Coisas que você não vai, de fato, usar. E assim, se talvez você faça faculdade, ou você já fez faculdade, bota aqui nos comentários qual a porcentagem das coisas que você aprendeu na faculdade que você de fato usa no seu dia a dia, no trabalho que você faz. Ou para você que não fez faculdade, não tem faculdade, você pretende realmente fazer? É realmente isso que você quer? Você quer fazer a faculdade porque você ama aquilo que você vai fazer? Ou simplesmente você quer ter uma faculdade para ter um emprego melhorzinho e ganhar bem? Ou seja, o seu objetivo com a faculdade é simplesmente ganhar dinheiro. Porque se for isso, eu lamento lhe informar. A faculdade não lhe garante emprego. E se você pegasse esse tempo que você vai desprender na faculdade, você colocando na internet, estudando, você consegue ter muito mais intensidade e direcionamento. Ou seja, você vai conseguir ter muito mais resultado em um curto espaço de tempo. Entendeu? Mas eu entendo que muita gente acabam fazendo faculdade e não preferem estudar de forma por conta própria na internet, porque muitas pessoas não têm disciplina, muitas pessoas não conseguem focar de fato. Então, quando elas se comprometem com alguém e não com elas mesmas, é muito mais fácil dela cumprir aquilo que elas têm que cumprir. Ou seja, quando ela se compromete com a faculdade de estudar aqueles temas que a faculdade passa, de fazer aquela prova, é muito mais fácil dela fazer, porque ela vai estar sendo cobrada por alguém, do que ela se comprometer com ela mesma e aí ela vai ser cobrada por ela mesma, mas como ela tá sendo cobrada por ela mesma, fica muito mais fácil você inventar desculpa ou simplesmente não fazer, deixar pra depois. Até porque você não vai ter um tempo restrito, porque na faculdade você tem os seus 4 anos, 5 anos, 6 anos, depende da faculdade que você vai fazer. Você tem que concluir naquele tempo. Você tem que concluir naquele tempo. E aí, você estudando pela internet, não. Pô, eu posso demorar aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Não tem tempo determinado. Então acaba que, em alguns casos, dependendo de como é você, né? Obviamente, você tem que tentar se identificar como funciona aí a sua cabeça. Talvez vai ser muito mais efetivo para você, por mais que o que você vai aprender você não vai usar de fato na prática. Vai ser muito mais efetivo você estudar de fato na faculdade do que você estudar por conta própria, né? E obviamente, tem muitos serviços que você vai prestar, né? Tem muito serviços que você vai prestar que você precisa de uma faculdade. Não tem muito pra onde correr. Você não pode fazer uma cirurgia se você não tem ali o diploma de cirurgião, né? Se você não é formado em medicina. A mesma coisa, sei lá, para um advogado, para um engenheiro, né? Não dá. Mas, para muitas coisas que você quer ser, né? Ainda mais hoje, né? Com o surgimento de várias profissões com a internet, você consegue sem faculdade. Então, por exemplo, vou citar uma profissão aqui que tem na internet que não tem nem faculdade disso, né? Pra vocês terem noção, que é copywriter, ou seja, as pessoas que escrevem textos persuasivos. Gestão de tráfego. Olha só, gestão de tráfego. Realmente são profissões bem recentes. Porque se eu for comparar com design, pô, design tem a faculdade de design, né? Ou seja, é uma profissão não tão recente, mas que foi se moldando por causa da internet. Então hoje, se nós for analisar, existem diversos ramos do design. Existe o motion design, web design, o design de identidade visual, o design de social media, o UI UX design. Então, não existe faculdade específica para cada ramo. Não, se você for querer aprender, você vai ter que aprender de tudo. E muitas vezes você não vai aprender exatamente o que você quer aprender. Obviamente, não posso falar afirmando, mas eu acho que na faculdade não te ensinam a usar o After Effects, por exemplo.
não te ensinam a usar o Figma, né? Não te ensinam. Sendo que com um cursinho na internet você consegue aprender ali em um mês, tá ligado? A usar o Figma. E a viver disso, por talvez 3, 4 meses, se você realmente focar, se você tiver disciplina pra focar nisso, você realmente consegue viver e ganhar muito bem com design, seja copyright, seja gestor de tráfego. Enfim, eu sempre vou puxar a sardinha pro meu lado porque é o que eu faço. E também para conseguir cliente, ser designer é muito mais fácil, até porque o nosso trabalho é 100% visual. Esse canal aqui, eu vou pretender ficar postando vídeos de forma aleatória, assim, eu diria. Mas vai ser mais focado em coisas que eu penso, na minha opinião, de modo geral. Então, esse é o primeiro vídeo que vocês estão vendo aqui. Não sei se vocês estão assistindo até o momento, se vocês gostaram. Na verdade, eu nem sei se vai chegar pra alguém, porque como é um canal novo, o ideal é não divulgar pra ninguém de forma externa. Tenho que deixar o próprio YouTube fazer o seu trabalho, não é mesmo? Então, quem sabe o YouTube ele entregue meu vídeo pra alguém, né? E esse canal de sequência, talvez. Eu vou usar ele aqui como um diário. Então, se você assistiu até aqui, considere se inscrever, porque vai sair vídeo aqui caso esse canal dê certo, né? E vamos ver se vai dar certo. Falou.